Jornal da Record, trazer mais informações do caso Ana Sofia aqui no nosso Correio Manhã, porque desde o dia 4 de julho, a angústia toma conta do coração dos paraibanos e de todo o Brasil. Como eu falei, é um caso que chocou e ainda choca o Brasil inteiro. Ontem, a Força Tarefa, que investiga o sumiço da pequena Ana Sofia, convocou uma coletiva de imprensa e confirmou o corpo encontrado em estado de decomposição numa região de mata fechada em Bananeiras é sim do Thiago Fontes. E mais, ele que teria matado a pequena Ana Sofia. Quem disse isso foi a polícia. Para a polícia, o caso está resolvido, mas ainda tem muitas perguntas que não foram respondidas. O caso Ana Sofia tem ganhado uma repercussão muito grande. A gente vem acompanhando aqui no Correio Manhã que a menina de 8 aninhos está sumida desde o dia 4 de julho e teve como suspeito principal do assassinato o esposo da ex-professora de Ana Sofia, o Thiago Fontes. Na entrevista coletiva, os representantes da Força de Segurança confirmaram a morte do Thiago Fontes. Todos os indícios do laudo, desse laudo técnico, apontam para suicídio, como eu respondi agora para um amigo lá no YouTube. Ele se enforcou com uma corda do próprio calção, do short. Ele tirou do próprio short do calção e usou para se pendurar. No local onde foi encontrado esse corpo, também foi constatada uma estrutura de acampamento, como se o Thiago já estivesse no local, né, se escondendo há muito tempo. Ele montou uma cama, ele fez uma cama improvisada, né, com folhagem, com galhos. E lá também, além desse colchão improvisado, foram encontradas algumas peças de roupa. Diante disso e de outros cenários que foram aparecendo durante a investigação, que foram revelados ontem, a polícia acredita que realmente o Thiago não só, né, escondeu o corpo de Ana Sofia, como também a teria matado. O delegado que preside essa força-tarefa, o doutor Aldroville Grise, chegou a dizer que por pouco o Thiago não confessou esse crime. Ele cita um trechinho, né, que ele fala que eu acabei com a minha vida. Nós separamos um trechinho da coletiva em que ele fala sobre isso e a suspeita também do Thiago ter feito o que ele fez para poder se livrar do corpo da pequena Ana Sofia. Deixa eu ver aqui na tela um trechinho da entrevista coletiva à imprensa que foi dada ontem. Na tela. Aquelas provas testemunhais, oculares, de pessoas que viram Ana Sofia, várias pessoas que viram Ana Sofia, antes dos 15 metros do imóvel da casa de Thiago, e outras diversas, 5 testemunhas que não viram mais a criança após a casa de Thiago. Ia fechando esse cone da investigação sobre Thiago Fontes. A própria imagem em si, do que inicialmente era tratada como um vulto, foi sendo trabalhada de forma científica, doutora. Muito obrigado. E conseguiu determinar pelo caminhar, o passo, a altura, a semelhança, descartando que se tratava de uma pessoa adulta. As provas testemunhais e declarantes da própria residência, inclusive do próprio Thiago, dizendo que não sabia quem era aquela pessoa que entra no imóvel. Ora, você é o único adulto dentro de sua residência e você não tem controle sobre seu imóvel. A criança, filha dele de 14 anos de idade, que também não sabia quem era. A babá que foi coagida na frente dos policiais dentro da delegacia a ficar em silêncio pelo próprio Thiago. Todos esses elementos foram nós dados pelos investigadores que foram fechando essa linha de investigação. E pelas câmeras que nós temos conhecimento, ele não faz o trajeto rotineiro dele. Ele pega outro acesso. A criança já estava no carro. Evidentemente que alguns detalhes estão enterrados junto com o Thiago. Nós não vamos fazer aqui silogismos. Nós vamos trabalhar com a certeza. Ele foi para o trabalho dele em uma rota distinta da comum
totalmente na contramão, num período climático que impossibilitava o trajeto normal por essa via, que era uma via enladeirada de barro. O carro dele era um carro com tração 4x2, extremamente incompatível com a via que ele decidiu trafegar. Ele trabalha e nós temos provas técnicas incontestáveis que ele sai antes do horário dele de saída do trabalho. Ele ganha 1h30. E aí sim nós acreditamos que nesse tempo ele se desfez do corpo. Ora, delegado, você sabe onde é o trajeto. Então por que não iniciar as buscas por aí? Será feito. Mas, paralelo a esse trabalho, Tiago Fontes tentando ainda se desfazer de prova. Quando coletamos o aparelho celular, ele havia sido formatado coincidentemente nos períodos em que a Polícia Civil trabalhava de uma forma marcante. Perícia realizada pela doutora na rua, ele formata, estava lá registrado. A chegada da força-tarefa, ele formata. E assim por diante. Chega o momento dessas buscas dos aparelhos eletrônicos e Tiago, a sua esposa e a sua filha é convidada a comparecer à delegacia, até por questões processuais mesmo, do curso do inquérito, ali assinar documentos e tudo mais. E enquanto elas são ouvidas, o Tiago também comparece na delegacia. Informalmente, nós temos a oportunidade de conversar com ele. Nesse momento, senhores, entra o lado humano, entra o lado da experiência do homem. Eu estava ladeado de todos os investigadores. Foi um momento determinante, doutor Diógenes. É o momento em que Tiago ficou à beira de confessar o crime. A um passo de dizer onde estava Ana Sofia. Ele, por 3 vezes, ele falou para mim que tinha acabado com a vida dele e queria falar. Só que em dado momento ele abaixava a cabeça, refletia mais e dizia: eu não tenho o corpo. Isso ficou muito marcado na minha memória. Eu não tenho corpo. Aquilo ali para mim representava que ele tinha ocultado de uma forma extremamente segura, doutor Diógenes, o corpo. E sabia que se não fosse por meio dele, nós possivelmente não acharíamos o corpo. Eu espero que isso seja o contrário. Nossos esforços serão diametralmente opostos a essa afirmação. Ele teve a oportunidade de falar e dentro do seu livre-arbítrio ele preferiu não confessar o crime. E pasmem, nós, de uma forma extremamente honesta, obedecendo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, apresentamos a ele o que tínhamos. Até porque nós precisamos, dentro de um diálogo, argumentar e contra-argumentar. Mas nós já sabíamos que tinha sido ele. A gente só queria mostrar para ele que a gente sabia que era ele. Uma coisa óbvia. Mas mesmo assim ele sustentou. O que nos convenceu que realmente ele ocultou de forma muito precisa o corpo. Então, se tinha essa certeza, doutor, se ele quase confessou por 3 vezes, que havia matado e escondido o corpo da pequena Ana Sofia, a pergunta que eu faço, todo mundo faz: por que já não pediu a prisão temporária dele naquele momento? Por que não pediu naquela hora a prisão dele? É por causa da burocracia da lei, tem que estar tudo documentado. É por isso que perdeu-se esse tempo para pedir, para ter a prisão dele autorizada pela justiça. É a burocracia? É a burocracia ou a própria polícia perdeu esse tempo? Porque se ele quase confessou 3 vezes e disse tudo que o delegado falou agora, já tinha que ter prendido esse homem, não deixar ele escapar como aconteceu. Nesta investigação também foi analisado o celular do Tiago Fontes. A gente mostrou, inclusive, aqui no Correio Manhã. Num primeiro momento, houve uma busca e apreensão na casa dele. E a polícia não encontrou o celular. Lembra por quê? Porque o Tiago tinha escondido esse aparelho na casa do sogro. Depois disso,
os policiais encontraram o celular e fizeram uma análise mais minuciosa, mais detalhada. E lá foram encontrados mais elementos que embasaram o fato de Tiago, mesmo morto, ser considerado culpado pela morte e a ocultação do corpo da menina Ana Sofia. Vamos ouvir agora os investigadores, vão falar agora o que eles encontraram no celular. Roda, Raminho. E aqui nós conseguimos resgatar, dentro do aparelho celular de Tiago, esse que ele ardilosamente escondeu, algumas provas extremamente importantes para comprovar a materialidade do crime e tornar a autoria incontestável. Tiago pesquisou em seu aparelho celular, horas após o desaparecimento de Sofia, sobre decomposição do corpo após a morte, estágios da decomposição, isso dia 5 de julho às 4 da manhã, ainda no trabalho, certo, senhor? E acreditamos, senhores, acreditamos que ele ainda estava na custódia do corpo. Às 7 da manhã, decomposição do corpo humano. E aqui eu vou citando, e temos aqui um hiperlink. À medida que eu for citando os mais importantes, eu vou clicando e vou lendo detalhes da pesquisa que ele realizou. A polícia já havia sido comunicada, como bem lembrou a doutora Maíra, e estava se iniciando as buscas no dia 5. Mas antes mesmo do início da busca, ele já estava preocupado com a decomposição do corpo, ocultação de cadáver. E vamos lá. 5 de julho às 4h53. Estágios da decomposição. 5 de julho às 7h34. Quais são os estágios do corpo humano em sua decomposição? Parece ser repetitivo, mas é porque à medida que ele vai pesquisando, ele vai clicando nos links e vai abrindo outros links e ele vai avançando no trato com a informação. 5 de julho, 7h37, decomposição do corpo humano. E aí ele pesquisa as imagens, como seria os estágios, em cada estágio como ficaria o corpo. 6 de julho, ele pesquisa o caso, ou seja, alguns dias já após o desaparecimento, 2 dias, perdão, após o desaparecimento, ele pesquisa aquele caso da criança Júlia, no Portal do Sol, em que foi encontrada, na Praia do Sol, perdão, em que foi encontrada num poço, assassinada pelo seu padrasto, com violência sexual. Ele pesquisa e se interessa sobre o estágio específico da saponificação. E aí ele avança nas investigações, nas pesquisas. Alguns dias após, ele pesquisa, usa como critério da pesquisa, no Google, corpo 1 semana após a morte. E esse dia coincide com 1 semana após o desaparecimento de Ana Sofia. É 11 de meia-noite. Dia 25 de julho, ele pesquisa os estágios de putrefação do corpo. Dia 3 de agosto, e aí coincide com o período que é realizada a perícia no interior da residência dele, ele pesquisa com quanto tempo um fio de cabelo perde a capacidade de preservação do DNA. Ou seja, aquela limpeza que ele fez em sua garagem já era se antecipando aos fatos e prevenindo uma possível localização de vestígios. Os senhores entenderem que a gente estava trabalhando com um homem extremamente inteligente, ardiloso, que se antecipava aos fatos. Ainda no mesmo dia, ele pesquisa por que cabelos e unhas podem resistir aos estágios da decomposição.
Ele pesquisa sobre doação de cabelo e unhas para o exame de DNA. Nós acreditamos, muito provavelmente, por ele ter tido contato físico com a vítima, ele se preocupou em vestígios dele serem localizados no corpo da criança. 11 de agosto, ele pesquisa por corpo saponificado, que é um dos estágios da decomposição. Ainda no dia 11 de agosto, mais tarde do dia, ele pesquisa quantas crianças desaparecem no Brasil por ano, já para apresentar um álibi de defesa. Olha, mas isso é um fato muito comum, várias crianças desaparecem no país, anualmente. Com a chegada da doutora no reforço da força-tarefa, ele pesquisa como é feita uma perícia de imagens em câmeras. Lembrando, ele procura o proprietário do imóvel, que ele não esperava que tivesse registrado aquela imagem, e oferece os serviços dele para apagar o HD, onde ficaram registradas as imagens, com base na argumentação. Ele era um cara de bom diálogo. E aí ele faz uma série de pesquisas sobre perícias em áudios e imagens. Ele pesquisa sobre casos de crianças desaparecidas em outros estados. 16 de agosto, ele pesquisa a minha vida pessoal. Ele estuda a minha vida profissional, os casos em que eu atuei, notadamente o caso Fernanda Ellen, e outros casos que foi necessário uma investigação mais precisa. Ele faz uma limpa em redes sociais, buscando toda a minha vida privada. Ele pesquisa notícias veiculadas pelos senhores, falando sobre o desaparecimento da criança. Cada linha que os senhores escreviam, ele lia. Ele pesquisa sobre o caso Bárbara, uma criança de Minas Gerais, que foi acompanhada por um homem adulto, estuprada e assassinada, e teve seu corpo ocultado. E após a polícia conseguir localizar o corpo no matagal e identificar quem era o autor, esse autor se enforcou. Posso fazer só uma observação? Pois não. Vou fazer só uma observação. Todos esses casos, que pra gente aqui, a gente não conhece por nome, ele pesquisava só assim, caso Júlia tal, caso Bárbara tal. Ele conhecia esses casos só pelo nome. Casos que a gente não conheceria, assim, de cabeça. Que corroboram aqueles livros encontrados na residência dele, o interesse sobre esses crimes mais delicados. Então ele pesquisa sobre a menina Bárbara Vitória, pesquisa sobre a motivação sexual. Ou seja, aqueles livros que foram encontrados então na casa dele era sim do Tiago Fontes. Agora, o trabalho da polícia, o trabalho dessa força-tarefa, um trabalho incontestável, um trabalho brilhante e responsável para chegar até o Tiago Fontes. Mas eu continuo dizendo, essa é minha opinião. Eu vou repetir, um trabalho incontestável da força-tarefa das polícias envolvidas nessa investigação. Mas que deveria ter pedido a prisão temporária dele, deveria. Desde o primeiro indício que já indicava o Tiago Fontes como um suspeito pelo desaparecimento da pequena Ana Sofia. Para mim, já tinha que ter pedido a prisão temporária. Mas, João, tem a burocracia da lei? Tem. Mas tinha que ter prendido esse cara. Porque agora ele pode ter enterrado junto com ele onde está o corpinho da pequena Ana Sofia. Agora, um ponto que eu queria destacar aqui, não tem o corpo da menina. Depois de 4 meses e 11 dias de investigação, ainda não encontramos o corpo dessa menina para dar um afago, um conforto à família. Porque a família precisa viver o luto, precisa ter essa despedida. Por isso que a gente mostrou logo cedo já o major do Corpo de Bombeiros falando sobre as buscas, né? Essa área
que foi detalhada na coletiva de imprensa ontem, tudo isso vai ser vasculhado pelos homens do Corpo de Bombeiros. Vários profissionais, cães farejadores também estão envolvidos nessas buscas. É uma área muito grande, quilométrica. Além de ser uma área extensa, é também de mata fechada, o que dificulta. Onde será que o Tiago Fontes escondeu, ocultou o corpo da pequena Ana Sofia? Essa é a pergunta que a gente vai continuar fazendo até que o corpinho dela seja localizado, seja encontrado. Mas por enquanto, né? A priori, por enquanto, ele enterrou, né, junto com ele essa possibilidade, o que é lamentável. Cadê meu querido Rafinha? Cadê o Bill, hein, Rafinha? Ei, João, que oração. Não perca a sua hora, não perca o seu trem. São 7h24, 7h24.